Irmãos, bom dia. Graça e paz. Muito bom. Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Você tem a lição 10 da escola dominical. Apocalipse, capítulo de número 4, meus irmãos, a visão celeste da glória do Criador. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de dar algumas explicações aqui importantes. O Apocalipse são várias visões. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a visão da igreja na terra. A visão da igreja na terra, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, essa é uma visão que João teve. Nós temos falado do Apocalipse como 7 quadros. 7 quadros que vão contar a história da primeira vinda até a segunda vinda. Então, o primeiro quadro são os capítulos 1 a 3. É aquilo que acontece na terra. O segundo quadro, nós vamos entrar nele hoje. Então é uma nova visão de João, só que João não está vendo mais o que acontece na terra. João vê aquilo que acontece no céu. Agora João vai ver aquilo que está acontecendo no céu. Então não é uma continuidade da visão, mas é uma outra visão. Então tem que deixar isso bem claro. Outra coisa importante no Apocalipse: como nós interpretamos o Apocalipse? A partir daquilo que já foi revelado. Então nós vamos interpretar o Apocalipse a partir do Antigo Testamento, a partir da vinda de Cristo, da vida e da obra de Jesus. Então nós vamos interpretar o Apocalipse a partir daquilo que já foi nos dado, daquilo que já nos foi revelado. Porque se a gente olhar para o Apocalipse e dizer assim, não, acho que isso é isso, aí a gente vai ficar bastante confuso. E a partir do capítulo 4, começam a aparecer muitos detalhes minuciosos, que o que eu quero dizer é mais fácil entender os primeiros capítulos do que daqui em diante. Daqui em diante a gente vai precisar estar bastante atento, olhar muito para o Antigo Testamento, para que nós possamos, então, compreender aquilo que Deus está nos revelando no livro do Apocalipse. E eu peço aos irmãos muita oração, porque quando a gente vai se aprofundando no livro do Apocalipse, essa é a experiência que eu tenho tido, Falou, Senhor, não só graça para explicar, porque eu não quero que os irmãos apenas compreendam, mas para nós compreendermos o que está sendo revelado aqui, para nós entendermos o que Deus quer de nós em nosso tempo, irmãos. Sem oração vai ser apenas informação, e espero que não seja informação confusa, mas informação esclarecedora. Então eu peço aos irmãos oração, que os irmãos estejam orando para que possamos compreender esta revelação do Senhor Jesus Cristo a nós. Vamos ler o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos ler todo o capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e em redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono
um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Está conosco nessa manhã o pastor de Londrina, o pastor Chimba. Gostaria de ter estado com ele ontem, mas ontem nós estávamos numa reunião da Federação de Mulheres, do nosso presbitério, e tivemos que passar o dia todo em Assis, mas nós conversamos com o nosso irmão nessa manhã. É um pastor presbiteriano muito simpático. Que Deus abençoe a sua vida entre nós. E eu queria pedir ao pastor que fizesse uma oração para nós darmos início à nossa escola dominical. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os capítulos 1 a 3, como você pode ver ali no slide, eles introduziram a realidade terrena da igreja. A realidade extremamente frágil da igreja foi revelada nos primeiros capítulos. Então, a gente viu nos primeiros capítulos de Apocalipse a igreja fragilizada, pelo Império Romano, uma igreja muito ameaçada pelo Império Romano. Vimos ali muitos cristãos, para não sofrerem, negociando com o pecado, com o mundo, negociando com o Império Romano, mas muitos cristãos também permaneciam fiéis à palavra. E muitas promessas de Deus aos vencedores, porque o tema do Apocalipse, o tema geral do Apocalipse, é mais do que vencedores. Então Deus está dizendo ao seu povo, nos capítulos de Apocalipse, nos capítulos que vamos estudar, que nós somos mais do que vencedores. E os irmãos vão perceber algo em nossos estudos. Vão perceber que aqueles que são fiéis, eles não precisam ter medo daquilo que vem na sequência, porque aquilo que vem na sequência é destinado aos ímpios. Eu estou falando dos castigos da ira de Deus, manifestação das taças, todas essas coisas que veremos. Os que são fiéis, eles têm apenas que permanecerem fiéis, mas há uma sedução do mundo, da carne, do diabo, para que o cristão ele peque e deixe de ser fiel contra Deus. Então a realidade terrena, ela foi introduzida. Agora, aquilo que vem na sequência não deixa de ter ligação com a igreja, porque a igreja ainda permanece na terra. Nós estamos aqui, não estamos, meus irmãos? Então aquilo que vem na sequência está relacionado, sempre relacionado à igreja. Então, o restante do Apocalipse deve ser ligado às 7 igrejas e deve ser ligado também àquilo que já foi revelado, que é o restante das Escrituras. Se a gente desvincular o Apocalipse das 7 igrejas e do restante das Escrituras, aí a gente vai ter muitas interpretações milaborantes, que não condizem com a revelação aqui da Escritura. Então João aqui no capítulo 4, ele tem uma visão de uma porta para o céu. Pedi para os meninos passarem o slide. Então aí a porta para
o céu. Ele tem essa visão, né? Ele olha, ele tem uma nova visão. Eu não gosto da linguagem de hoje em alguns aspectos, mas se você tem uma versão na linguagem de hoje, a linguagem de hoje vai deixar claro que João teve uma outra visão, começa aqui uma nova visão de João. Então João ele olha e ele vê uma porta aberta no céu. O que é essa porta aberta no céu? Porta é para a gente passar, não é? Porta não é para a gente entrar. Essa porta está convidando João a entrar. É um convite de João a entrar nos céus. Porque João até agora estava vendo aquilo que estava acontecendo na terra. Mas agora João é convidado a ver aquilo que acontece nos céus. Meus irmãos, quando nós estamos aqui na terra, coisas estão acontecendo aqui. Mas coisas também estão acontecendo lá nos céus. Nós temos a visão da onde? Da terra. Nós não temos a visão daquilo que está acontecendo nos céus. Mas o João, ele teve o privilégio de ver aquilo que estava acontecendo na terra e aquilo que está acontecendo no céu e revelar ao povo de Deus, né? Os acontecimentos. Então veja ali no versículo de número 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, a voz da primeira visão, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, vem aqui no céu, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que vão acontecer depois destas. Então a voz disse: vem aqui no céu, sobe aqui, eu vou mostrar para você o que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? Então, sobe para cá. Então, João, ele é convidado a entrar ali, lá nos céus, e ver os acontecimentos que estão acontecendo lá. Ficou claro isso, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor, não sente uma diferença aí quando Jacó viu aquela escada para subir lá. Agora aqui já está uma coisa maior que ela vê lá dentro. Exato. Jacó teve a visão da escada para o céu, né? Só que ele não subiu aquela escada. Agora o anjo falou: vem aqui, sobe aqui, né? Vem aqui e veja aquilo que está acontecendo. Irmãos, é algo fantástico, é algo maravilhoso, porque ele estava vendo só o que estava acontecendo na terra e a coisa, sabe, aquilo que foi revelado acerca das 7 igrejas é um pouco assustador. Mas agora ele tem a visão daquilo que acontece nos céus. Próximo slide. A visão do trono a visão do trono santo e misericordioso. Então veja ali um trono, né? Você tem ali, não é exatamente isso que João viu. É difícil escolher essas imagens, mas ali nós temos um trono nos céus, né? Um trono nos céus. Versículo 2 de Apocalipse. Imediatamente, ou seja, no mesmo instante, imediatamente, eu me achei em espírito. Como foi que ele subiu para o céu? Agora, eu não gosto muito da tradução da linguagem de hoje, porque na linguagem de hoje vai dizer que ele subiu no Espírito Santo. Mas aqui é a mesma palavra que aparece lá em Coríntios, né? Quando fala que Paulo, quando foi para o céu, não sabia se no corpo ou fora do corpo, né? A ideia aqui é em espírito. Ele foi em espírito, ou seja, foi algo que ele foi transportado para lá em espírito. Como que é esse, né? Como que é ir para o céu em espírito? Eu sinceramente eu não sei explicar isso, né? Se é no corpo ou se é fora do corpo, mas ele foi transportado para lá num estado de êxtase. Isso aí é claro nas visões apocalípticas. Talvez, né, até aqui na folha, o Dr. Leandro Lima coloca que provavelmente ele deixou o corpo, né, e foi para lá. Provavelmente, mas isso não é uma coisa clara, por isso que ele coloca aqui provavelmente. Ele se achou em espírito lá no céu,
e o que ele viu lá no céu? E eis armado no céu um trono. Então ele tem a visão, primeiramente ele tem a visão do trono. O que significa, irmãos, o trono? O trono ele representa poder, autoridade e governo. Ele viu um trono, o trono representa isso, poder, autoridade e governo. John Frame fala de 3 coisas que aparecem por toda a Bíblia acerca de Deus. Deus ele tem controle, ele tem autoridade, ele tem presença, ele se faz presente. Às vezes a gente parece que as coisas estão descontroladas, não estão. Deus ele tem o controle, Deus ele tem a autoridade e ele se faz presente. E João tem essa visão do trono que revela, que mostra a autoridade de Deus e a soberania de Deus sobre tudo que está acontecendo na terra e sobre tudo que está acontecendo nos céus. Quem teve uma visão semelhante? Isaías. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo de número 6. Quem achar pode ler o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o teto. Toda vez que morria um rei, o trono ficava como? Vazio, e havia expectativa de quem vai assumir o trono. Quando a gente vai lendo ali a história de Davi, Davi está para morrer, e aí alguns ali já querem tomar o trono. Então há aquela expectativa, quem vai assumir o trono? Morre o rei Uzias, qual a visão de Isaías? Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, qual é a mensagem de Deus para Isaías? Eu estou no controle, eu tenho autoridade, eu governo. Está sem rei no trono, o rei morreu, eu estou governando. Deus ele está sempre governando soberanamente. A gente vê os acontecimentos do mundo e muitas vezes nós ficamos um pouco preocupados. É natural nosso, né? Ficarmos preocupados. Irmãos, nós temos que ter fé e crer que Deus ele está governando soberanamente, né? Ele está governando soberanamente. Ele está no trono. Agora volte lá para Apocalipse. Se você ver aí na folha, diante deste trono, né? Aliás, um trono governava naqueles dias, que era o trono de César. O trono que esmagava os inimigos e por vezes perseguia a igreja, procurando destruí-la. Diante deste trono, as 7 igrejas eram insignificantes. Irmãos, o que era a igreja diante do governo de César? Ou mesmo diante da perseguição dos judeus, o que era a igreja? Insignificante aos olhos dos homens, mas Deus estava soberanamente no trono, cuidando do seu povo. Por isso que se diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja ela não pode ser destruída, porque Deus ele sustenta o seu povo. Ele é soberano, ele está no comando, ele está no governo. Então existe um trono no céu, onde alguém reina. Deus está sentado neste trono. Veja ali o versículo de número 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então quem é esse, né, que está sentado no trono? Ele não diz aqui quem é, mas ele vai fazer uma descrição. É o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, mas ele vai fazer uma descrição daquele que está sentado no trono. Versículo 3: esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então 3 pedras aqui representam o aspecto daquele que está
sentado no trono, daquele que está governando nos céus. Próximo slide. Então, aí 3 pedras. O jaspe, uma pedra branca. Tem outras cores também, mas aqui em Apocalipse representa uma pedra branca. O sardônio, pedra vermelha. E a esmeralda, uma pedra verde. Mas que ele vai dizer aqui que esse verde representa várias cores, que é como um arco-íris. Qual o significado dessas 3 pedras? Essas 3 pedras, elas têm um significado, porque o Apocalipse ele é repleto de significados. E como eu disse aqui, a partir do capítulo 4 vão aparecer muitos significados, né? Então veja ali. O jaspe, está na folha. O jaspe é claramente a pedra mais preciosa e importante do Apocalipse. Pedra que vai ser citada outras vezes. Apesar da pedra de jaspe poder ter várias colorações, em Apocalipse é uma pedra cristalina e aponta para o límpido e cristalino fulgor divino. Um símbolo, portanto, da gloriosa santidade divina, que é o maior e mais destacado atributo de Deus. Então, se a gente der uma olhada aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 11, vamos ver lá, a pedra de jaspe. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. A Nova Jerusalém, né? Uma descrição da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Quem achar pode ler. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então aqui ele descreve, né, a pedra de jaspe como uma pedra branca, né, cristalina. E essa pedra que ela representa aquele que está sentado no trono, aqui no capítulo 4. Então ela representa aqui a santidade de Deus. Os seres viventes, né, eles vão cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lá em Isaías, os seres celestes também cantam: Santo, Santo, Santo. Eles também dizem Santo, Santo, Santo. Então, essa pedra de jaspe, ela representa que aquele que está sentado no trono, ele é santo. Irmãos, daqui a gente podia desencadear várias coisas. Se ele é santo, então ele é bom, ele é justo, ele não faz o mal. Mas o Apocalipse vai mostrar especialmente que ele julga com justiça, que ele é um Deus reto, um Deus maravilhoso, ele é um Deus santo. Ele está sentado no trono. Aí a gente vê as coisas acontecendo e nós nos perguntamos: mas onde está Deus? Porque nós questionamos muito. Então o Apocalipse vai nos mostrar depois as ações de Deus no céu e sendo desencadeadas na terra. E aí nós vamos ter claramente a visão da santidade de Deus. Mas por ora, quero que você tenha fé que o nosso Deus, ele é um Deus santo. A segunda pedra, ela é uma pedra vermelha, sardônio. Provavelmente na história da redenção, essas sejam as cores mais importantes em todo o Antigo Testamento, né? O branco e o vermelho. O vermelho, ele traz a lembrança do instrumento da redenção, que é o sangue. Então, essa pedra vermelha, ela traz a mensagem de que Deus, ele já fez a redenção pelo seu povo. Ele já nos salvou, ele já nos comprou,
Ele já nos purificou, Ele já nos libertou dos nossos pecados. A nossa salvação, a nossa redenção, ela se deu através do sangue do Cordeiro, representado lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né, qual era o fim da lei do Antigo Testamento? Cristo. Por quê? Porque os judeus, no final de tudo, eles tinham que apresentar um sacrifício, buscando de Deus a purificação. Porque é impossível ao homem cumprir toda a lei. Então a própria lei do Antigo Testamento também é uma lei que apresenta a graça. Porque a lei do sacrifício é a lei da graça. Porque mostra ali o perdão que Deus nos dá através do sacrifício. Mas o grande sacrifício foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por causa do seu sangue, nós temos então redenção. Nós temos a salvação e a esperança da vida eterna. Então essa é a segunda pedra, né? A pedra vermelha. E a terceira pedra é uma pedra verde. Verde esmeralda, é o brilho daquilo que é na verdade uma junção de cores. O arco-íris. O brilho esverdeado do arco-íris está ao redor do trono. Ou seja, é como se o jaspe e o sardônio fossem os aspectos mais centrais do trono, né? O que está no centro do trono? A santidade e a redenção no sangue de Jesus. E ao redor do trono, né, como círculos, vários círculos se sobrepõem, de várias cores. Em 2 lugares no Antigo Testamento, o arco ou arco-íris é mencionado como destaque. No dilúvio, o que Deus coloca ali? Um arco no céu, né? Um arco-íris no céu. Em Ezequiel também aparece o arco como símbolo de aliança e de misericórdia. Então veja, irmãos, aqui, ó, vamos já traduzir essa visão aqui de João. João vê que o Deus Santo, olha ali para o desenho, né? Branquinho. O Deus Santo providenciou por meio de seu Filho para nós a redenção, por meio do sangue de Jesus. E agora, a terceira cor, e agora nós temos uma aliança de paz com o nosso Deus. É isso que João vê. João vê isso, João vê, olha, Deus Ele é santo, Ele já providenciou a salvação, e agora Ele tem para nós uma aliança de paz. Essa visão é para a igreja, é para o povo de Deus, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aliança de paz. E qual a mensagem de todo o Antigo Testamento? A mensagem da aliança. A mensagem da aliança. Quando chega Jesus, Jesus faz com o seu povo uma nova aliança. E essa aliança ela tem continuidade. Essa aliança é uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Os irmãos estão compreendendo? Está confuso ou não? São muitas cores, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ninguém quer falar nada? Ok, então veja ali na folha ali, um parágrafo importante. Ali antes do terceiro ponto, o último parágrafo. É sugestivo que o símbolo da misericórdia e da paz apareça logo após a descrição do fulgor, da santidade, do jaspe, do vermelho do pecado e da redenção. Em 3 pedras, todo o conteúdo central da história da redenção é evocado: santidade, pecado, redenção e paz. Essas coisas, elas vêm de Deus para nós. É por isso que João vê aquele que está sentado no trono com esse aspecto. Versículo 4. Os 24 tronos e a igreja gloriosa. Próximo slide. Os 24 tronos e a igreja gloriosa. Eu não coloquei nenhuma imagem aí, porque
Todas as imagens que eu pesquisei, elas eram difíceis não retratavam claramente, né? Então eu prefiro deixar que os irmãos criem essa imagem em suas próprias mentes. Então veja ali, o versículo 4 do capítulo 4. Ao redor do trono, imagine João lá no céu em espírito vendo isso, né? Depois tendo que escrever. Depois que ele voltou, né? Ele pegou papel e papiro, né? Sei lá o que ele tinha lá, e escreveu. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aqui é um texto simples, né, de ser interpretado. Então aqui é um círculo, os irmãos têm que imaginar aqui círculos, um trono de Deus no meio e um círculo ao redor do trono. Esse círculo é um círculo de 24 tronos. Logicamente, esses 24 tronos são menores do que o trono principal. Então, há 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos. Né? Homens já experimentados por Deus no passado, 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, ou o Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Os 12 do Antigo Testamento, né, os 12 patriarcas e os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos. Então, é 2 vezes 12. Número 12, como nós já vimos, é emblemático. Então, aqui 24 é uma junção. O povo de Deus é um só. Há uma continuidade entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. É um só povo. Então aqui estão os 24 diante do trono de Deus. Então onde estão, né, os patriarcas, né, onde estão os grandes homens da história do Antigo e do Novo Testamento? Eles estão lá, nesse trono. Eles representam o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. É representativo. Depois a gente vai ver em outros textos que diante do trono tem muito mais gente. Mas aqui, primeiramente, aparece esses 24. 24 anciãos, vestidos de branco. Uma das promessas de Cristo aos vencedores é que eles seriam vestidos de vestiduras brancas. E aqui estão esses homens diante da presença de Deus, vestidos de branco, ou seja, eles já foram lavados, já foram purificados. Eles representam a igreja vencedora. E o que eles têm na cabeça? Coroas de ouro. Então eles são reis. Vamos voltar aqui um pouquinho no Apocalipse, capítulo de número 3. Deixa eu só achar aqui o texto que eu... Veja ali, por exemplo, capítulo 3, versículo 21. Quem achar pode ler. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O vencedor vai sentar onde? No trono. Então, esses 24 que eles representam a igreja que está sentada ali com Deus no seu trono, eles representam a igreja vencedora. Eles são reis. Eles têm coroas de ouro em suas cabeças. Então isso, meus irmãos, como eu disse, é uma interpretação simples, né? Esse versículo ele é simples de ser interpretado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação aqui? O fato não se senta no trono. Tudo simbólico. O
do simbólico, né? Porque algumas igrejas dizem que sentarão nos tronos de fato, se vestirão de armadura de fato. Isso não é. Tudo simbólico. Alegoria. Sim, tudo simbólico. Aqui é tudo simbólico. Como as coisas vão ser de fato, a gente vai ver quando chegar lá. Mas aqui essas coisas, elas representam realidades espirituais que já são, que também serão. Então, o que João está vendo aqui é que a igreja, ela já reina com Cristo. A igreja, ela reina com Cristo. A igreja, ela já reina com Cristo. Nós estamos aqui na terra ainda em tribulação, né, lutando contra um inimigo, né, poderoso, mas a gente vai ver que é um inimigo já derrotado, mas no reino dos céus a igreja já reina com Cristo. A igreja já reina com Cristo. Então veja ali o próximo slide. Capítulo 4, versículos 3 em diante, né? E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, ao redor do trono, a um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Irmãos, aqui é muita informação. Nós temos aqui muita informação. Deixa eu controlar aqui o tempo, né, para ver, para a gente não passar da hora. Nós temos aqui várias informações. O tema que o Dr. Leandro Lima dá é guerra e paz diante do trono. Por quê? Vamos lá. O que sai do trono? Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Essa imagem é a imagem do quê? Lá do Antigo Testamento, quando Deus vai estabelecer aliança com o seu povo, da presença de Deus saem essas coisas aqui, né? Relâmpagos, vozes e trovões. Então veja ali na folha, só para a gente não perder Aqui temos uma descrição, uma das descrições mais extraordinárias e enigmáticas de todo o livro. Então veja aqui, não é uma coisa tão simples de compreender, né? Aqui tem enigmas, um dos mais difíceis de todo o livro. Uma descrição repleta de símbolos do Antigo Testamento. Uma mescla dos textos do livro de Ezequiel e de Zacarias. Porém, o pano de fundo teológico é o livro do Êxodo. Os 3 elementos que são mencionados aqui no livro do Êxodo, né? Eles são, os três elementos são mencionados no livro do Êxodo. Então a gente vê aqui a figura do candelabro, como a gente vai ver, a menção aos relâmpagos, vozes e trovões, nos remete diretamente ao recebimento da lei no Monte Sinai. Então veja ali o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então tudo isso chama o povo de Deus, né? Relâmpagos, vozes e trovões, chamava o povo de Deus a um temor, a uma reverência diante da presença de Deus, mas também a uma advertência aos ímpios. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. 7 tochas de fogo é uma imagem do candelabro do Antigo Testamento, que representa a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, João tem a visão de Deus, da glória de Deus, da autoridade e soberania de Deus, da advertência de Deus, e tem a visão também do Espírito Santo de Deus. Todas essas imagens, elas são lá do Antigo Testamento. João vai usar muitas imagens, são muitas referências ao Antigo Testamento. Agora veja o versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro,
semelhante ao cristal. Paremos aqui. Diante do trono de Deus tem o quê? Um mar de vidro cristalizado, né? Quando a ideia é que semelhante a cristal, ele é cristalizado. Agora, o que simboliza o mar nas Escrituras? O mar, ele representa os grandes inimigos de Deus e as grandes adversidades do povo de Deus. É por isso que lá no final do Apocalipse, o mar ele já não vai mais existir. Lembra que isso aqui é simbólico, não é o mar, né? O nosso mar, mas aqui é um apontamento dos inimigos de Deus. Então, o que João está vendo aqui? Os inimigos de Deus paralisados, imobilizados diante dele. Esse mar de vidro ele vai aparecer diversas vezes aqui em Apocalipse. Ele nos faz lembrar primeiramente lá do Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi um inimigo que o povo de Deus precisou vencer para entrar na terra prometida. E o que Deus fez com o Mar Vermelho? Deus, ele cristalizou o mar. Deus, ele parou o mar. Tornou o chão em terra seca para o povo de Deus passar. Isso aqui é uma mensagem. Deus está dizendo o seguinte: os inimigos, eles já estão vencidos. Deus é que vence os nossos inimigos para nós entrarmos na terra prometida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o povo de Deus estava lá no Antigo Testamento, entre o mar e o exército de Faraó, o que o povo de Deus precisou fazer para vencer os inimigos? Não precisou fazer nada, só seguir em frente. Quem destruiu o exército de Faraó foi quem? Deus. Através do quê? Do próprio mar. E a gente vai ver em Apocalipse os inimigos de Deus lutando entre si, se destruindo, e o povo de Deus vencendo. O povo de Deus tem que apenas permanecer fiel ao seu Deus. Há um mar de vidro aqui, cristalizado, né? Já vencido, João tem a vitória da santidade de Deus, da redenção, da aliança de paz e dos inimigos já vencidos. O capítulo 4 é a primeira visão que ele tem. Puxa, Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Fez a redenção, ele já venceu os inimigos. E agora, o que vem depois? É o que a gente vai continuar estudando aqui no Apocalipse. Mas veja ali na folha. Na 7ª linha, depois de a guerra e paz diante do trono. O mar é o famoso Mar Vermelho, o grande empecilho entre o povo e a liberdade, o qual Deus feriu através de Moisés, abrindo para que o povo fosse liberto dos seus algozes. Lembrando que Moisés, ele representa Cristo no Antigo Testamento, tipifica Cristo, né? Então é Cristo que vence ali os inimigos. Em Apocalipse 15, 2 e 3, esse mar de vidro é identificado espiritualmente como o Mar Vermelho. Isso aí a gente vai ver depois, lá no capítulo 15, né? Por causa da menção ao cântico de Moisés, tornando um símbolo do novo êxodo do povo de Deus, vencedor da besta e do falso profeta, que será levado à nova terra e ao novo céu. Todas essas cenas representadas no céu são, mais uma vez, um resumo da história da salvação. Mas, acima de tudo, há o simbolismo do mar de vidro, a ideia de que o revoltoso mar está diante de Deus congelado como cristal. O mar no Apocalipse representa os maiores inimigos do povo de Deus. Como já foi dito, o mar esteve entre Israel e a libertação. Por isso precisou ser ferido por Deus e como que cristalizado quando se abriu ao meio para que o povo passasse. Os salmos descrevem poeticamente aquele momento em que Moisés feriu o mar e o povo de Israel passou pelo meio como um ato de ferir um monstro. Raabe é uma espécie de dragão marinho, um monstro marinho, muitas vezes identificado com o Egito. Em Abacuque 3, 8 a 15, o mar representa a junção dos inimigos divinos sobre os quais Deus domina. Em Mateus capítulo 14, nós temos Jesus fazendo o quê? Acalmando o mar.
Esse simbolismo é muito presente no livro do Apocalipse. O mar surge, veja aí, do mar vai surgir quem? O dragão em Apocalipse. A besta sobe da onde? Do mar. A grande decisiva vitória sobre o mar já aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus, venceu ali o inimigo pisando, esmagando a sua cabeça. Agora permanece no céu o símbolo dessa derrota do dragão, o qual aguarda apenas a sua expulsão definitiva para o lago de fogo. Olha, então diante do trono de Deus tem o quê? O mar de vidro, o símbolo de que os inimigos já foram vencidos, mas eles continuam lá, porque o mar está diante do trono. Lá no final do Apocalipse o mar já não existe, mas aqui no capítulo 4 ele ainda está ali. Os inimigos já foram vencidos, mas eles ainda estão aqui. Então João ele tem essa visão. A igreja não pode fazer nada para isso, para ajudar a Deus. A igreja não precisa. Eu entendi essa pergunta. A igreja tem que permanecer fiel. A igreja, porque o mar está ali. O mar, os inimigos, eles são sedutores. Eles tentam seduzir a igreja. Não, já está tudo vencido, então Sim. eu não preciso fazer mais nada, não preciso pregar o evangelho. Não. Pelo contrário, Apocalipse, como a gente viu desde o começo, é um livro que chama a igreja a pregar o evangelho o tempo todo. O tempo todo. A igreja tem que testemunhar, pregar o evangelho, inclusive porque os inimigos já foram vencidos, nós temos que pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Porque o inimigo não pode nos impedir de pregar o evangelho. Mas vai chegar um tempo em que o inimigo, as portas vão ser fechadas. Ok, meus irmãos, virem a folha. Próximo slide. Os 4 seres viventes e a criação redimida. Essa visão do capítulo 4, aqui é do capítulo 5, é uma visão boa. João, ele já começa tendo a visão do Deus vencedor e do povo vencedor. João capítulo 4, versículo 6, parte B do versículo 6, mas vamos ler todo o versículo 6, até o versículo 8. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, e o terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ok. Vamos abrir lá em Isaías, para a gente ver um paralelo do Antigo Testamento. Isaías capítulo de número 6. A partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado
e perdoado o teu pecado. Volte lá para Apocalipse. Depois da visão do mar cristalizado, aparece aqui a visão desses seres, desses 4 seres viventes. Esses seres viventes, eles representam toda a criação. Eles representam toda a criação. São 4 seres que representam a criação. A criação em Apocalipse, ela é representada pelo número 4. Então, vai falar constantemente, né, dos 4 anjos, dos 4 cantos da terra. Então, a criação ela é representada pelo número 4. E aqui esses anjos, veja no versículo 7, que esses seres, né? O primeiro ser vivente, ele é semelhante ao leão, um animal selvagem. O segundo, semelhante ao novilho, um animal doméstico. O terceiro, como o rosto de homem, representando a humanidade, né? O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, né? Então, os seres dos ares. Então, esses 4, eles representam a criação. São representantes, né? Não que falam de toda a criação, mas eles representam toda a criação. Qual é o paralelo com Isaías? Lá em Isaías aparecem também os anjos, né, poderosos. Eles têm 6 asas, só que eles fazem o que lá com as suas asas? Cobrem os rostos e cobrem os pés. Eles não podem olhar para Deus. E aqui, esses que aparecem aqui, eles têm olhos por dentro e olhos por fora. Então eles estão vendo tudo. Alguns vão dizer que são os mesmos que aparecem lá em Isaías. Mas por que lá em Isaías eles não podem ver, não podem contemplar, e aqui eles podem contemplar? Porque aqui a criação ela já foi redimida. João já vê a criação redimida, diferente de Isaías, que teme estar diante de Deus. Aqui nem os 24 anciãos apresentam assim terror diante da presença de Deus, nem esses seres, porque aqui a criação ela está redimida pelo sangue de Jesus. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Ok, então veja ali no segundo parágrafo. Esses seres eles também vão aparecer em Ezequiel capítulo 1. Em Ezequiel, a contemplação dos seres viventes tinha a intenção de mostrar a grandeza de Deus e o seu poder onipotente, por ser rodeado por criaturas tão poderosas. Em Isaías, a visão dos serafins ao redor do trono aponta para a santidade de Deus. É possível, portanto, mesclar também todas essas ideias na visão de João. Então, João ele pegando ali os símbolos do Antigo Testamento, esses seres, eles representam tanto a soberania de Deus quanto a santidade de Deus. Esses olhos seriam então, pastor? Isso tudo Eles estão vendo tudo que está acontecendo ali, inclusive estão olhando para o trono como João está olhando também. Só que eles não temem, não tem aquele terror, porque na Bíblia, sempre quando Deus aparece no Antigo Testamento, há um terror diante da presença de Deus. Ninguém jamais olha, ninguém jamais contempla. Mas aqui eles estão contemplando. João contempla aquele que está no trono, né? Não vamos pensar que ele viu Deus como ele é. Não, mas Deus ele se mostra, né, daquela maneira ali no trono. E esses seres, os 24 anciãos, os seres, todo mundo está contemplando, sem esse terror. Por quê? Porque tem o sangue de Cristo. Tem o sangue de Cristo. Agora é um tempo diferente do tempo do Antigo Testamento. Veja ali o último parágrafo do ponto 4. Há uma grande dificuldade em conseguir imaginar a descrição dos seres viventes cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Por isso que eu não quis colocar nenhuma imagem, né? Como é que a gente imagina esses seres? É difícil imaginar, né? Cheios de olhos, por dentro e por fora. Tudo aqui é uma figura, viu, irmãos? Cabeça de leão, cabeça
de um animal, né? Provavelmente um touro, né? Cabeça de homem, cabeça de águia, né? Asas. Então, como que é isso, né? Olhos por dentro e por fora, uma grande dificuldade de imaginar essa imagem. Talvez o que a descrição pretenda mostrar, uma vez que a figura é mesclada com os serafins que não olhavam para Deus, seja a ideia de que, apesar de terem tantos olhos, eles não ofendem a Deus com a sua presença naquele lugar, justamente porque a redenção ela já se consumou. Amém, queridos? Estão entendendo o que Deus tem preparado para nós? Se estamos em Cristo, nós somos mais do que. Se estamos em Cristo, o inimigo já foi vencido. Nós vamos permanecer ali na presença de Deus. É isso que João quer passar para a igreja que está na terra. Essa é a imagem que João quer passar para as 7 igrejas, porque as 7 igrejas, elas estavam sendo muito afligidas. Estava difícil para as 7 igrejas. Então João procura mostrar para elas, né? Deus procura através de João mostrar para elas que há uma outra realidade, que é preciso ser contemplada pela fé. A adoração ao Deus Criador, capítulo 4, versículos 9 a 11. Próximo slide. A primeira adoração, ela já começa ali com os anjos, né, no versículo 8, aliás. Vamos ler ali o versículo 8. E os 4 seres viventes, que eu estou chamando aqui de anjos, mas é seres viventes, tá, irmãos? Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de óleo ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Com isso eles estão proclamando a seguinte mensagem: aquilo que Deus propôs fazer vai ser feito, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, nada pode impedir. Lembre que essa expressão Todo-Poderoso, ela aparece 7 vezes no livro de Apocalipse, mostrando ao poder de Deus, né? A soberania de Deus, a onipotência de Deus em cumprir os seus propósitos. Versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mais uma indicação aqui de que esses seres, eles representam a criação. Meus irmãos, então, esse texto, né, o capítulo 4, veja ele na folha. O capítulo 4 finaliza com a participação conjunta dos 4 seres viventes, a criação, e os 24 anciãos da igreja, na adoração ao soberano Criador. Quem que adora o soberano Criador aqui? A criação e a igreja. A criação e a igreja. Os 24 anciãos representam a igreja. Os seres viventes representam a criação. E aqui juntos, a criação e a igreja adoram ao soberano. Lembre, irmãos, que Jesus ele não vai redimir apenas a igreja, ele vai redimir toda a criação. A Bíblia nos ensina isso, que ele vai redimir toda a criação, será redimida do seu cativeiro, toda a criação. E todos a uma louvaremos ao nosso Deus. É uma coisa assim inimaginável para nós, a gente não consegue imaginar a grandiosidade disso, a grandeza disso. Veja ali, a mudança do tempo verbal para o futuro, expressa na frase, quando esses seres viventes derem glória, pode indicar o louvor futuro da igreja e da criação, quando estiverem estabelecidos no novo céu e na nova terra. Conclusão.
João teve um privilégio único, um privilégio ímpar. Deus o havia convidado para dar uma espiada nos céus. Já pensou? Qual era o objetivo? Era que João e toda a igreja, para quem ele escrevia, tivessem a noção de como são as coisas no céu. Para que assim a visão de como são as coisas aqui embaixo seja modificada. Ou seja, irmãos, nós estamos aqui, temos uma visão. Só que nós temos que ter a visão também daquilo que acontece nos céus. E essa visão daquilo que acontece nos céus, a visão da soberania de Deus, é uma visão da fé. Olhar para o céu faz com que passemos a ver a terra com outros olhos. Olha isso. Olhar para o céu faz com que passemos a ver a terra com outros olhos. Porque lá em cima tem um trono, e isso faz com que vários tronos aqui na terra se diminuam. Nós temos, irmãos, vários tronos nesse mundo, mas nós sabemos que a igreja, ela reina com Cristo. Pela fé, olha a visão de João. Pela fé, o Deus Santo já nos redimiu, já fez conosco aliança de paz, já venceu os nossos inimigos, e nós podemos estar na presença dele sem medo. Essa é a visão que João tem no capítulo 4. O capítulo 5 é uma continuidade. E é isso aí, nós vamos ver semana que vem. Só um detalhe. Semana que vem, nós temos aqui almoço. É dia do almoço. E, irmãos, eu não sei o que acontece, mas no dia do almoço, o pessoal vem para o almoço, mas não vem para a escola dominical. Eu sei que talvez você não mereça estar ouvindo isso, tá? Mas, irmãos, é o que acontece. Vamos ter que fazer o... É um fenômeno isso, né, Renato? É um fenômeno. É um fenômeno que acontece, irmão. A gente não sabe. Nós já discutimos isso várias vezes no conselho. Porque você não vai fazer o almoço, né? Você não vai fazer o almoço. Então você pode vir para a escola dominical, vai ficar fácil. O almoço seu, né, já está garantido. E se você ainda não deu o seu nome para o almoço, ainda dá tempo. Se possível, até quarta-feira, deem o nome para o almoço todos, porque senão, para a gente comprar as coisas, né, na quantidade certa. Vamos orar, queridos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, por aquilo que o Senhor está nos revelando aqui em Apocalipse, ó Deus. Com temor e tremor, Senhor, que nós ensinamos essas coisas e rogamos ao Senhor que o Senhor esteja confirmando todas elas em nossos corações. Agora, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus santo que nos redimiu pelo sangue de Jesus Cristo e tem uma aliança de paz conosco. Nós te louvamos, ó Deus, porque os nossos inimigos, todos eles já estão vencidos. E nós, Pai, estaremos, Senhor, na Tua presença, te louvando, junto com toda a criação redimida pelos séculos dos séculos. Tu és o Deus Santo, Todo-Poderoso. Por isso, Pai, as Tuas palavras não podem passar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.